Olá, olá! Prof. Beto aqui mais uma vez para mais uma live! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Pedagogia para Concursos, trazendo mais uma live especial para você em parceria com a Aprovação Passo a Passo, em que toda terça-feira, às 9h47, a gente abordou até a data de hoje as principais características, os principais conhecimentos, aquilo que você deve fazer e, em especial, aquilo que você não deve fazer para que você tenha um estudo eficaz, para que você possa potencializar o seu aprendizado e, assim, garantir a sua aprovação. Bom, e na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é, na tela para você, olha aí, o erro capital que pode custar a sua aprovação. É o erro capital que pode custar a sua aprovação. Então, se eu fosse você, prestaria bastante atenção a essa aula, a esse ponto, porque é simplesmente o principal erro, o erro capital que pode custar a sua aprovação. Você deve estar se perguntando, Betão, o que deve ser? Qual deve ser esse erro capital? Estou aqui olhando aqui o nosso chat para ver o que você está comentando. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Nossa, temos aqui alunos do Brasil inteiro. Santarém, no Pará, Distrito Federal, Japaratuba, Sergipe, olha aí, Sergipe, João Pessoa. É um prazer recebê-los aqui. Bom, então, nossa live de hoje, aí, você arrisca qual é esse erro capital que você não pode cometer, que em cometendo você vai provavelmente contaminar e prejudicar a sua aprovação? E aí, o que você acha que é? E anda Sergipe também? E aí? E aí? Qual deve ser esse erro? Vem na tela que eu vou dar uma dica para você. Bom, aqui na tela, além do meu Instagram, se você não me conhece, não me segue ainda nas redes sociais, vem aqui, @profbetofernandes, e me siga lá no Instagram. E aí você vai ter uma noção exata das dicas de todo o conteúdo que a gente passa aí para você. Beleza? Bom, então a dica é essa frase aqui. Dá uma lida nessa frase aqui. Olha só. E aí? Olha essa frase. Não deixe que a ansiedade destrua o caminho rumo à realização dos seus sonhos. Não deixe que a ansiedade destrua o caminho rumo à realização dos seus sonhos. Você precisa controlar a sua ansiedade. Você precisa ter domínio sobre você mesmo. Você precisa ter um controle da sua mente sobre estar toda hora ficar pensando no que ainda vai acontecer. Ou meio que, para não usar a palavra ansioso, né? Mas o tempo inteiro pensando no porvir. E aí, esse excesso de pensamento no futuro faz com que você fique pensando na consequência sem que você haja na causa. E geralmente essa consequência que a gente pensa é uma consequência ruim. E aí a gente acaba não fazendo nada para que essa consequência ruim não aconteça. Daí, naturalmente, o que ocorre é que aquele fato que você gostaria que não acontecesse, acaba acontecendo. Tá bom? Então, olha só aqui na tela para você, ó. Não deixe que a ansiedade destrua o caminho rumo à realização dos seus sonhos. Bom, para a realização dos seus sonhos, você sabe que você precisa estudar, você precisa ralar muito, né? Beleza. E o que eu tenho para te dizer hoje é justamente uma recapitulação do que nós vimos nas aulas passadas sobre os 5 erros capitais
que iriam reprovar você no concurso. Nós, nas aulas passadas, chegamos a falar de 4 deles, você deve estar lembrado, né? Então, o erro número 1, que, deixa eu passar aqui o slide. Erro número 1, cadê você? Erro número 1, tá aí. Erro número 1. Erro número 1, sentir-se inferior diante da banca, tá bom? Então você diante da banca se sente inferiorizado achando que a banca é melhor que você. Se você acha que a banca é melhor que você, as chances de você ser aprovado são pequenas. É um erro que você não pode cometer, tá bom? Não se julgue inferior à banca. Agora, vamos dar uma olhadinha no erro número 2. Erro número 2. Não ter um plano de estudos, um plano de ação. No caso, no aprovação passo a passo, a gente trabalha com a trilha da aprovação, que é uma sequência didática de conteúdos que eu preparo para os meus alunos para que ele siga e não se sinta perdido no caminho, não se sinta perdida nessa trajetória, sabendo exatamente o que tem que fazer. Tanto na parte de estudar, na parte, digamos assim, cognitiva, também quanto na parte emocional, de como você tem que pensar para conseguir vencer o seu maior desafio, que é a sua mente. Então, seguindo aqui. Bom, isso você já viu nas nossas lives anteriores. Se você não viu, aqui no YouTube a gente tem, tá bom? E aí, então, não ter um plano de ação é um erro muito grave. Agora, terceiro erro, reclamar das matérias desafiadoras. Você fica lá, às vezes, xingando a matéria porque você não entende um pouco aqui, um pouco ali, e isso acaba te atrapalhando absurdamente no seu processo de aprendizagem. Nunca reclame das disciplinas. Nunca reclame das disciplinas. É péssimo, é horrível reclamar sobre a disciplina, porque imagine você ter que aprender uma matéria que você não gosta. Imagine você estando diante de uma pessoa que você não gosta e ter que ficar do lado dela durante meses. É isso que você faz quando você diz que não gosta de uma disciplina. Então você não vai dizer que não gosta da matéria, você vai chamá-la de matéria desafiadora, tá? Ela vai te desafiar a ser melhor. O quarto erro é não resolver questões, não se testar em condições semelhantes às das provas, né? Fazer as provas, as questões que são de acordo com o edital, treinar algo novo, que é o treinamento com máscara. Você está já fazendo simulados com máscara? Essa é a nova realidade. Você precisa fazer simulados, precisa treinar em situações que sejam semelhantes à da prova, tá bom? Então, aí no caso, erro número 4 é não resolver questões. E chegamos aqui o erro número 5. Betão, qual que é o erro número 5? Não controlar aqui ele ficou muito estourado, a ansiedade. Não controlar a ansiedade. Não controlar a ansiedade. Betão, como assim? Aí eu te falo, te pergunto, será que a ansiedade é um sentimento ruim? E aí, o que você acha? A ansiedade é um sentimento bom ou um sentimento ruim? Na sua opinião, o que a ansiedade é para você? É uma sensação, um sentimento que o ser humano não devia ter e acaba tendo e temos que superá-lo? Ou se a ansiedade ela é boa? E aí? Aqui, ó, tô vendo os meninos comentando. É boa, é ruim. Outro aqui estava comentando, não podemos deixar a banca botar a banca. O Alex Estevão falou, é isso mesmo, não pode deixar a banca botar a banca, não. É isso aí. Agora, olha só, a ansiedade, quando controlada, ela é necessária para a sobrevivência humana. A ansiedade faz com que você pense no futuro, faz com que você analise as suas ações hoje e
consiga refleti-las em um futuro próximo. Então, o que é ruim é quando você tem as crises de ansiedade, ou então essa ansiedade ela é exagerada, exacerbada, em que você vive mais por conta de fatos que nem aconteceram ainda do que com aquilo que está acontecendo agora. Por exemplo, muita gente, ao estudar, está estudando e já fica pensando, poxa, mas se eu passar no concurso, será que eu vou dar conta de fazer atividade? Será que eu vou dar conta de desenvolver o serviço? E aí, eu recebi essa pergunta recentemente, eu achei estranho isso. Só que eu estou aqui me lembrando que lá atrás, quando eu era estudante, novinho, lá seus 19, 20, 21 anos, eu também pensava assim. Tinha pouca experiência de emprego, de trabalho, pensava, nossa gente, será que... Eu pensava isso no pré-vestibular em relação, né? Será que quando eu me formar eu vou dar conta de fazer a minha atividade? Né? É uma dúvida que a gente tem. Até certo ponto é normal, porque te coloca o quê? Atento para fazer o que tem que ser feito para evitar um mau futuro. O problema é quando você deixa esse futuro te controlar, tá? Essa sensação daquilo que não aconteceu controlar completamente a sua vida. Isso não pode. Olha aqui comigo na tela. Bom, controle da ansiedade. Definição de ansiedade para a psicologia. A ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de algo ruim, expectativa de que algo ruim aconteça. Tá? Então, geralmente, a ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça. Bom, nem sempre é ruim, né? Pode ser boa também, mas que você fica ansioso, fica esperando logo para chegar o dia do aniversário, fica esperando que chegue logo um momento especial, então você também fica ansioso de forma positiva, tá? Mas o resultado dela costuma ser ruim, tá? Enquanto o medo tem um objeto definido, a ansiedade é uma emoção difusa, voltada para o futuro e, de certa forma, indefinida, ou seja, muito aberta com aquilo que pode acontecer, tá bom? Você ser ansioso em demasia vai gerar em você um impacto emocional. Que impacto é esse? Ó, a ansiedade é um sentimento normal na vida de todos nós. Em um nível controlado, ela é considerada saudável. Sim, a ansiedade ela é normal, ela é comum, ela é saudável. O receio nos ajuda a evitar comportamentos demasiadamente impulsivos, por exemplo. Então, você ter ansiedade é bom, não é ruim. Ter ansiedade é você se preocupar com o que pode acontecer à frente. E aí você se precaver na data presente, tá? Então, de acordo com a incerteza do futuro, você se precaver no presente. Então, essa ansiedade, essa vontade de querer que algo se concretize, ou esse medo de que algo aconteça fora do padrão que você gostaria, faz com que você ande em um determinado padrão de conduta. O grande problema é quando a ansiedade ela se exacerbera. Na tela para você aqui, ó. E aí você perde o seu controle emocional. E aí você está aqui estudando e ao mesmo tempo está pensando. Gente, e se eu não passar nessa prova? Gente, estou estudando tanto. E se eu não passar? E se acontecer isso? E se eu não conseguir fazer a prova? E se na hora da prova eu esquecer tudo? E se eu não conseguir? O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ser o futuro depois de eu ter tentado aqui esse tempo todo e não ter conseguido? Aí veja, você fica tão tenso com essa questão de não ter conseguido, que ao invés de estudar e fazer as coisas que fariam com que esse futuro não acontecesse, acontece o oposto. Você acaba agindo de uma forma que o fato de estar preocupada com o futuro impede você de se dedicar com afinco. Você não estuda, chega na data da prova, por consequência, acaba sendo reprovado. Então, cuidado! A ansiedade pode atrapalhar todas as fases da sua preparação, em especial o dia da prova. Na tela para você.
Olha só então, em relação ao controle da ansiedade ou a falta do seu controle, uma das consequências vai ser o esquecimento. O famoso branco na hora H. Vem uma emoção tão difusa, tão, digamos assim, de diversos sentidos diferentes, que faz com que você, que já domina o assunto, faz com que você tenha uma dúvida fulcral, uma dúvida assim profunda de algo que até ontem você dominava. E aí você sai da prova, termina aquela ansiedade, você olha para ela e fala, cara, como é que eu errei essa questão? Que absurdo! Não observei isso. Isso é o quê? Ansiedade. Então a gente precisa controlar a ansiedade. Na tela ainda, olha só. Olha o que ser ansioso pode causar em você. Vai te criar problemas que você vai acabar criando problemas que não existem. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está aqui em casa, sossegado, e aí você imagina por alto que alguém possa ter falado mal de você. Aí o que você faz? Você reage a essa fala na sua mente. Você imaginou uma pessoa e ela imaginou que ela estivesse falando mal de você. Do outro lado, você começa a rebatê-la. Aí você simula o diálogo da outra pessoa. E aí você volta a fazer o seu diálogo. Simula o dele e faz o seu. E aí, sabe o que acontece? Vamos supor que essa pessoa na qual você estava pensando aparece perto de você e te dá um bom dia todo feliz e satisfeito sem ter feito nada com você. Oi, fulano, tudo bem? Oi, Betão, tudo bem? Tudo bem o quê? Tu acha que eu vou deixar isso barato? Você tá achando que pode... Eu não falei nada. Não falou, mas não sei o que ia falar. Olha, loucura! Isso é excesso de ansiedade. Tá? Você começa a criar problemas que não existem. Então, mais um motivo do porquê que você não pode ser excessivamente ansioso. Então, ó, já temos 3 motivos. Na tela para o quarto. Olha só. Ser ansioso é aquela pessoa que não conhece o seu perfil comportamental de estudos, o seu perfil comportamental de vida, na verdade. Veja só, imagine que você seja mais sinestésico, mais auditivo, mais visual. Imagine que você tenha um perfil comportamental e não sabe que tem esse perfil. Vamos supor que você é muito auditivo. E aí alguém diz para você que para você passar em concurso é só PDF. Só lendo PDF, 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 sem PDF você não passa. E aí qual que é o problema disso? O problema é que o seu visual no teste do sistema representacional deu 16. E auditivo deu 38. O máximo é 40, ou seja, quase 40 no máximo. Então você é uma pessoa que se dá super bem assistindo videoaula. Fala, Beto, eu aprendo tudo com videoaula. Aprendo, faço questões, acerto. Agora falam que para eu passar eu tenho que ser bom em PDF. Só que eu vou fazer o PDF, caramba, eu vou mal demais. E aí? E aí, o que acontece é que esse excesso de ansiedade poderia ter sido controlado se você soubesse qual é o seu sistema representacional predominante. Auditivo, visual, sinestésico e digital, tá? Beto, como é que eu vou saber disso? Eu vou deixar aqui para você uma forma de você poder fazer esse teste gratuitamente. Além de fazer o teste, saber ter acesso à validação dele. Eu vou te dar de presente para você o teste do sistema representacional, um dos diversos testes que nós aplicamos nos nossos alunos na aprovação passo a passo, que é o acompanhamento completo. Falar nisso, antes de vir para cá, acabei pegando o simulado de uma aluna, ela de 120 questões do CESP, ou seja, uma errada anulou a certa, tirou 108. Aí eu fui olhar de outra aluna, 104. Outra aluna, 96. Outro aluno, 83. Ah, mas 83, mas tirava 50. E já está com 83, então é assim que tem que ser. Confiante, determinado,
perseverante, sabendo o que está fazendo, tá? E aí sim. Então, Betão, me fala aí, como eu posso controlar melhor a minha ansiedade? Primeira coisa, ansiedade, crise de ansiedade, ela tem que ser tratada por um profissional especialista, um psicólogo, psicanalista ou psicólogo, psicanalista, né, que tem as duas formações. Ele é o profissional adequado para te orientar. Procure um psicólogo público. Você sabia que na sua cidade tem o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, e o CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que disponibiliza psicólogos para vocês? Eles vão lá conversar com você, você vai falar, ele vai te ouvir. Então, até um colega estava brincando assim, olha, o psicólogo tem uma das maiores ferramentas do século XXI em suas mãos, então não abra mão dele. Que é o quê? Ele está lá para te ouvir. Quantas pessoas estão à disposição para te ouvir nesse momento? Quantas pessoas estão à disposição para ouvir tudo que você tem a dizer dos seus últimos anos de vida, né? Dos últimos anos que passaram? De como é que foi, a dureza que foi, a situação que foi? Então, no mínimo, ele vai te ouvir, tá? Então, você já está no lucro. Bom, então, ter um acompanhamento psicológico para os casos mais graves é fundamental. Mas se você apresenta alguns quadros de ansiedade, aí você pode tomar algumas medidas para ter um controle maior. Como, por exemplo, saber com exatidão aquilo que você vai fazer nas próximas horas, nos próximos turnos, nos próximos dias. Ou seja, ter um planejamento e cumpri-lo ajuda você a controlar a ansiedade. Então, a ansiedade ela é controlada quando você tem previsibilidade. Se eu venho aqui e falo para vocês, olha, estou vendendo o curso, ele custa R$ 500. Como é que é? Não, você vem aqui, me paga e depois eu te explico. Aí você vai lá na empolgação, me paga. Me explique aí, Betão. Não, não, amanhã eu te explico. Você já começa a ficar, não, peraí, eu dei R$ 500 para esse cara não vai me dizer o que é o curso? Né? E aí você começa a ficar tenso, a ficar preocupado. Né? E aí começa a ficar pensando, será que eu levei o golpe? Será que eu não levei? Será que isso? Será que aquilo? Então, eu não gerei em você a possibilidade de você controlar a sua ansiedade. Então, o que eu poderia fazer? Olha, você vai adquirir o curso, você vai pagar R$ 500, vai ter acesso a uma plataforma completa. Nessa plataforma eu vou te dizer exatamente o que você vai fazer de hoje até a data da prova. Eu vou pegar na sua mão e vamos juntos até a aprovação. E você vai ter um cronograma de estudos personalizado para você. Você vai ter a trilha da aprovação. Você tem encontros ao vivo comigo. E aí eu vou dizendo o que você vai ter. Toda semana você vai ter uma live ao vivo comigo, exclusiva. E aí, e mais, eu vou analisar o seu material, eu vou ver se você está escrevendo direito, se o seu mapa mental está legal, sua redação está boa. Eu vou analisar todos os parâmetros do seu estudo, eu vou analisar o seu canto de estudo, se está organizado ou não. Nossa, você vai fazer tudo isso? Então vale a pena. Perceba então que eu venho preparando a pessoa. Então, sempre que você tem ciência daquilo que vai acontecer, que você organiza aquilo que vai ser realizado, aí a sua ansiedade tende a diminuir. E a sua ansiedade em concurso público é porque você não sabe se está estudando da forma certa. Você não sabe se está no caminho certo. Se você tivesse a certeza absoluta que está no caminho certo e que daqui a 1 ano você vai ser aprovado, essa ansiedade ela iria diminuir. Você talvez ia até estar curtindo uma hora dessa e não aqui na live. Tá? Então é muito importante fazer isso. Na tela de novo aqui para você. Beleza. Agora, olha só. Teste do sistema representacional, como eu estava falando para você, eu vou enviar esse teste para você, desde que você já sabe, né, que você esteja lá nos seguindo nas redes sociais. Cadê, tá aqui? Cadê? Não, não é esse não. Aqui, ó. Quero fazer o teste do sistema representacional, Betão. Tá aqui, ó. Você vai mandar
um direct para o Pedagogias, direct não, né? Você vai seguir os perfis do Pedagogia para o Concurso e o meu perfil no Instagram, vai enviar um direct para o @Prof. Beto Fernandes, ou pode me mandar um WhatsApp também, dizendo, Betão, eu quero os meus presentes para entrar em ação. E aí eu vou mandar esse teste do sistema representacional para você fazer, tá bom? Então, olha só, auditivo. Você que é auditivo vai ter muita facilidade para estudar com audioaula, vai ter facilidade para estar lavando louça e ouvindo uma aula. Você que é auditivo vai dar muito valor a explicações orais, verbais. E se você for muito auditivo e baixo visual, você vai ter muita dificuldade em estudar estudar por PDFs não impressos e vai ter dificuldade em fazer mapas mentais. O mapa mental, quem já nasce sabendo mapa mental é quem é um visual avançado. Quem é muito visual, visual de alto grau, o visual ele aprende mais vendo do que ouvindo. Aquele que é visual alto e auditivo baixo, ele não suporta as explicações completas. Eu vou dar um exemplo e vamos ver se isso acontece com você. Tem um casal, a esposa e o esposo estão aqui. A esposa vai para o trabalho, acorda de manhã cedo, trabalha, chega lá, faz tudo o que tem que fazer, realiza uma excelente atividade, volta para casa à noite por volta das 7h30, 8h. O esposo também cumpriu a missão dele do dia, chega em casa, oi amor, aí tudo bem, tudo bem. Aí ele cai na besteira. E aí amor, como foi o seu dia? Ou melhor dizendo, ele já fica na dele, né? Quem faz isso é o auditivo. O auditivo já pergunta, e aí amor, como é que foi o seu dia? Aí ele fala, meu dia foi tudo bem, acordei tal hora, a gente saiu daqui de casa tal hora, não tive trânsito, engarrafamento, no serviço correu tudo bem, vim para casa, consegui chegar no horário, pô, beleza. E aí sim ele cai na besteira de falar, e o seu dia, amor? Eita fé. Aí ela fala, nossa amor, lembra aquela hora que eu ia sair de casa, que eu não pude sair porque aconteceu isso? Pois é, além daquilo eu esqueci a carteira. Aí foi uma saga, porque eu procurei essa carteira no quarto, na sala, na cozinha, e procuro daqui, procuro dali. E aí achei a carteira, fui sair, dei na ignição, tive que dar 3 vezes pro carro pegar, você acredita? E aí fui trabalhar, chegou no trabalho, você não acredita o que aconteceu lá. E aí começa a destrinchar, detalhe por detalhe do dia. Quem tá falando muito é o auditivo. E o visual é aquele que não é tão afeto assim a esses diálogos abundantes, quase que em excesso. Então, quem é muito visual e baixo auditivo tem dificuldade de ficar ouvindo essas conversas completas de quem é auditivo. E aí ele vai falar, nossa, mas você é muito prolixo. Nossa, mas você fala demais. Nossa, mas você é muito chato. Enquanto que esse aqui, nossa, mas por que ele acha isso de mim? Eu só estou compartilhando o meu dia e é tão bom falar, é tão bom ouvir. Eu quero saber tudo da vida dele. Poxa, eu só queria uma pessoa que me compreendesse. Mas na verdade o que está faltando ali é o quê? É saber que aquelas pessoas, tendo em vista as suas experiências ao longo da vida, tiveram um processamento neural em que o sistema visual foi mais utilizado que o sistema auditivo. Você até pode corrigir isso, se forçando cada vez mais. Só que geralmente para concurso a gente não tem tempo. Então o que a gente faz? Potencializa aquilo que a gente é. Tá? Sinestésico, aquela pessoa que só aprende se for anotando, ela não gosta tanto de estudar sozinha, ela até estuda, mas se pudesse ela estudaria acompanhada, tá? Quem é sinestésico, ele geralmente gosta do toque, tá? Quem tem a sinestesia como principal sistema representacional, já viu aquela pessoa que vai conversar com você e conversa pegando? Menina do céu, você não vai acreditar. Aí pega no ombro, aí chega pertinho para falar isso, você que tá dando em cima de mim, né? E não, às vezes a pessoa só está sendo normal, mas ela é extremamente sinestésica. Ela não adianta PDF para ela vai anotar tudo, ela tem que sentir o papel. Parece que ela chega a falar o seguinte: se eu não anotar, parece que eu não estou aprendendo.
Já tem outras pessoas que vão digitar o próprio resumo. Não, esse negócio de ficar fazendo anotação, não, isso é coisa do passado, não, isso aí está fracassado. Quem é digital gosta de informações. Quanto mais informações, melhor. Quanto mais completo, melhor. Tem pessoas que, se você não der o material mais completo para ela, ela não consegue estudar. Ela termina de ver aquele conteúdo e fala, mas será que eu vi tudo? Deixa eu pegar o outro livro. Aí lê o livro inteiro e fala, poxa, mas será que está tudo aqui? Deixa eu pegar o terceiro livro da mesma disciplina. Daqui a pouco ele está até melhor do que o professor, mas não está aprovado no concurso, porque ele só está estudando uma única matéria, uma única disciplina. Então, fique bastante atento a esses detalhes para saber como você funciona. Tá bom? Se você é digital, saiba, você precisa de um material completo. Geralmente o digital vai lá, faz uma pesquisa em 1, 2, 3 livros e produz um material que é maior do que os 3 juntos. Caramba! Tem que controlar. Então, primeira coisa, você tem que saber quem você é. Nós falamos da pirâmide do conhecimento. Na pirâmide do conhecimento, a etapa mais rasa é a da ignorância, que é quando você ignora o fato, você não sabe da sua existência, você nem imaginava que era assim. Nem imaginava que era assim. Esse é o nível mais baixo, é o nível em que você está aí na ignorância. A etapa seguinte é o da tomada de consciência. Quando você não sabe que, aliás, a ignorância, você não sabe que não sabe algo. No estágio 1, você agora já sabe que não sabe o assunto. Então, até agora há pouco, você não sabia, você nem sabia que não sabia o seu sistema representacional. Agora você já está num estágio seguinte. Você já sabe que existem os sistemas representacionais, mas não sabe qual é o seu. Aí você vai para a terceira etapa. Vai fazer o teste, vai descobrir qual é o seu sistema representacional. Feito isso, descoberto qual é o seu sistema representacional, chegou o momento de você aperfeiçoá-lo, de você treiná-lo, de você conversar sobre isso, de você agir conforme o seu sistema representacional, lembrando que você tem um pouquinho de cada um deles. Até uma pessoa deficiente visual, ela enxerga. Você não enxerga com os olhos, você enxerga com a mente. Então, uma pessoa que é deficiente visual, ela sim pode ter o seu sistema visual funcionando e ela se comportar como visual, tá bom? Para o auditivo é mais difícil porque ele depende de ouvir. Então, se você tem uma deficiência auditiva que te impede 100%, né? Aí, nesse caso, o seu sistema auditivo, de fato, vai ser inferior aos demais. Agora, lembre-se, todos nós temos os 4 sistemas representacionais. Todos nós. Tem um que é o predominante. E você tem os outros 3 sistemas para serem utilizados em momentos específicos, tá bom? Então, ninguém vai ficar com 0 de auditivo, 0 de visual, 0 de digital, 0 de sinestésico. Para você entender como isso vai ser aplicado nos seus estudos e como você vai conseguir dar um salto de qualidade nos seus estudos, é fazendo o nosso teste do sistema representacional. Vem aqui na tela. Então, ó, você vai ter aqui resultados dos testes do auditivo, do sinestésico, resultado do digital e também do visual, tá? E cada um deles tem uma especificidade e vale muito a pena fazer esse teste, até porque é gratuito, né? Não perca a oportunidade. Bom, e assim, vendo tudo isso, é que a gente pode dizer para você o seguinte: a partir do momento que você consegue controlar sua ansiedade, sabendo como você reage às situações, fazendo um planejamento adequado, a sua rotina para aprovação, o seu caminho fica muito mais fácil. E é por isso que nós temos o método
app Aprovação Passo a Passo, tá? Nele nós vamos determinar as suas missões, definir o seu plano de estudos, elaborar o seu cronograma de estudos, ter uma planilha individualizada, uma planilha para chamar de sua, em que você vai aprender a fazer o controle de revisões, aprender a fazer o estudo reverso na prática, vai dominar tudo da sua banca e vai aí, no caso, fazer o controle das suas evoluções, tá bom? Você que realmente quer fazer algo que vai te aproximar da sua aprovação, você precisa correr, olha só, e entrar na nossa lista de espera. Nós temos uma lista de espera para o nosso acompanhamento, e aí eu vou ser muito honesto com vocês. Nós fizemos uma sequência de lives aqui, e essa nossa live aqui, ela encerra um primeiro período de lives, tá? Que nós viemos fazendo toda terça-feira. Essa é a nossa, digamos, nossa última live nesse horário de 9h47. Nós voltaremos mais à frente, provavelmente no mês de meados do mês de novembro, mas esse ciclo agora, ele antecede a abertura de uma turma exclusiva de acompanhamento completo para o concurso da Secretaria de Educação. E olha só, vou ser muito honesto com você. Eu não tenho condições de acompanhar todos os alunos que têm interesse em fazer, porque realmente dá resultado. Eu posso trazer aqui dezenas de pessoas que tiveram resultado fazendo a aprovação passo a passo. Só que eu não consigo atender todas elas com a mesma qualidade e eficiência, porque eu pessoalmente faço o acompanhamento. Tenho a minha equipe que me auxilia, mas quem está lá vendo, pegando mesmo aquilo, seu cronograma, suas dúvidas, sou eu. Então eu tenho um limite de vagas muito reduzido. E é por isso que a gente já faz uma lista de espera. E é dessa lista que nós vamos ter aí, no caso, as pessoas que serão selecionadas para participar. Selecionadas como assim, Betão? Ora, as primeiras pessoas que colocarem o nome na lista terão a oportunidade de participar desse acompanhamento. Então, assim, não é por uma questão de não querer fazer para todo mundo. Não é isso. É uma impossibilidade técnica de fazer para uma quantidade enorme de pessoas. Por exemplo, eu não teria atualmente condições de atender de uma vez só, por exemplo, toda a demanda que a gente tem para o concurso da Secretaria de Educação. Então é exatamente por isso que você precisa ir lá no meu Instagram, mandar um direct para mim e falar: Betão, como é que eu faço para entrar na lista de espera? Betão, eu quero entrar na lista de espera. É só botar assim: Betão, me põe na lista. Que aí depois eu vou divulgar todos os detalhes para você, como vai funcionar, tudo. Tá bom? Muito importante você ter o autoconhecimento. Muito importante você ter as técnicas de aprendizagem. Olha só, 3 pilares especiais: o autoconhecimento, as técnicas de aprendizagem e saber fazer prova. Esses 3 pilares, sem eles, você não tem aprovação. Tá bom? Então, de novo aqui na tela para você, olha só. O passo a passo para a sua aprovação está aqui na nossa Pedagogia para Concurso, junto com o Aprovação Passo a Passo. Beleza? E aí, como eu já havia dito para vocês, né? Siga aí os nossos perfis, Pedagogia, prof.beto.fernandes, e lá você vai entrar na lista de espera, tá bom? Ou pelo WhatsApp aqui da nossa equipe, 99502-7253. Beleza? Bom, então, como sempre nós fazemos aqui, Cine Coaching, coração valente, determinado, vencedor do melhor filme de 95, Oscar. E aí, eu lembro, hein, desse Oscar, quando ele foi concedido. Tá? Coração Valente, vale a pena você assistir, você vai encontrar aí
tranquilamente. Meninos, então é isso. A nossa live de hoje, uma live que o objetivo dela é para mostrar para você que se você não controlar a sua ansiedade, se você não controlar esse impulso de ficar pensando no que poderia acontecer se não desse certo, isso vai te levar à reprovação. Beto, como é que eu faço? Começa a fazer pequenas ações diárias que te coloquem no caminho da aprovação. Faça o seguinte, venha para a nossa lista de espera da aprovação passo a passo, que aí, tendo o passo a passo do que você fazer, a ansiedade não será problema para você. Fico por aqui e te vejo em breve no mês de novembro. Já estamos no final de outubro, mas lá em meados de novembro a gente volta aí com mais uma sessão, um conjunto de sessões especiais para você. Valeu! Tchau, tchau!